compartilhem as anotações que vocês fizeram, quando a gente fizer alguma ação específica, podem compartilhar, comenta bastante, me ajudar que a gente consiga fazer um evento mais interativo possível, tá bom? Hoje é o início de uma nova revolução para vocês, do seu pensamento e também uma revolução interna. Vocês são as primeiras sementes, gente. Por isso que eu falei é a primeira vez, porque vocês são as primeiras sementes para que nas empresas ou em qualquer lugar que eles atuem, levem essa mudança, que é uma mudança necessária, gente, para impactar positivamente a vida dos seus liderados e das pessoas do seu entorno. Eu tive uma surpresa muito grata quando eu estava falando com os meus amigos em compartilhar a apresentação, e eu tenho um amigo Cláudio que me mandou um monte de professor. Então eu espero que isso de alguma maneira isso também sirva para vocês, porque eu acho que é um assunto que abrange não só a infância, mas também a fase adulta. No meu caso, foi na fase adulta que eu realmente fui diagnosticada, e eu espero que vocês tenham aí uma sensibilidade com relação a tudo que vai acontecer hoje. Então, 5, 4, 3. Aqui, bobo. Pera aí só um pouquinho que eu ainda tenho um recadinho pra você. Se você tem um ouvido sensível, mas ainda está aqui depois dessa arranhada na sua orelha, pode continuar, que o resto aguenta de boa. Se você é sensível a ouvir algumas verdades, eu te aconselho também a ficar. Senão depois eu xingo vocês tudo, tá? Eu tenho nome e telefone de todo mundo aqui, tá, cambada? Desculpa aí. Não é pra xingar agora, não? É só se eles saírem, né? Ok. Se você é sensível a palavrões, eu posso tentar. Eu não garanto nada. Vai dizer que tu não fala? Sei. Se você é sensível a alguém que fala português errado, eu deixo você me corrigir, só para te deixar mais feliz, daí eu te dou o motivo. Agora, se você ainda não tem sensibilidade de julgar as pessoas, porque elas são diferentes de você, fica que eu vou tentar te dar um pouco dessa sensibilidade, para não passar mais vergonha perto de gente letrada e que entende que ser diferente é normal. Porque todos nós somos, mas ser neurodivergente é mais difícil do que vocês imaginam. Ainda mais quando o mundo, que aos poucos vem mudando a concepção de que tomar remédio para regular emoções, dopamina, ser pouco sociável, falar muito ou falar pouco, uma hora a Márcia sensitiva vai ter que mudar o jargão dela, porque já não vai caber entre nós. E se eu chorar neste processo, é minha aliabilidade emocional, que ainda está sem cura e sendo tratada, pelas falas que eu terei que emitir. Se você chorar, é bom tu ir pra terapia, tá? Porque mulher chora. Mas se alguém dizer você chora muito, comece a buscar ajuda. Agora, se você é sensível a uma dose de treta, deboche, autenticidade, é uma pessoa que tá convencida que vai fazer história, aí sim, você precisa ir buscar ajuda para sua autoestima, porque a minha tá ótima. Agora sim, produção, pode abrir a contagem regressiva. eu acho que deu para vocês entenderem alguns recadinhos aí, certo? Pessoas lindas, eu sei que vocês esperavam algo mais tradicional, não é mesmo? Mas começar dessa forma é só para quem tem coragem mesmo. Todas essas falhas, tudo isso, remete a gente a uma questão até da perfeição, da gente querer ser perfeito em tudo, né? E achar que vai fazer papel de ridícula, ou papel de desorganizada, ou papel de, ai, será que ela não treinou antes? O que aconteceu que não deu certo? E as pessoas neurodivergentes, geralmente, ou elas são muito, tipo eu, assim, ou elas são pouco. O meu potencial que estava encoberto e que ninguém via, a neuropsicóloga ela descobriu para mim, claro, e eu estou aproveitando para mandar um monte de gente ir atrás e ir às favas, tá? Eu não resisti em usar aqui na abertura, porque agora a IA, porque agora eu tenho que treinar muito, né? Porque eu já estou indo para uma segunda transição de carreira. Há um tempo atrás, a máxima de foguete não dá ré já não é o que a gente vive agora em 2026. Vocês imaginam? E assim é o conceito de neurodivergência, de neurotípico, a neurodiversidade em geral. Então, isso já não dá mais para a gente voltar atrás. É importante que vocês entendam que hoje esse é o momento da gente abrir os nossos horizontes, abrir a nossa mente
porque a gente está tão acostumado a ter pessoas ao nosso redor neurotípico, né, que a gente chama de normal, que a gente chama de padrão, e acontece que nem todo mundo que está ao nosso redor, ela é neurotípica. Ela é neurodiversa, sim, porque todos nós somos, mas não é neurotípica. Ela é geralmente neurotípica, que é as pessoas com quais nós estamos acostumados, tá? Beleza. Então não deixem de ficar até o final, que vai ter brinde especial, tá? Que me deu um trabalhão. Então espero que deem muito valor aqui, tá bom? Aqui começam as características Aqui começam as características de neurodivergentes. Então você vai anotando, tá bom? Sinceridade, que parece agressividade, mas é só a gente sendo a gente mesmo, ok? Então, preparados para um pouco de caos? Eu queria saber se vocês estão preparados para um pouco de caos, porque sem caos na nossa vida, o que vocês entendem que é um caos, né? Os neurotípicos, né? Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não são diagnosticadas e, enfim, mas para quem já é ou para quem ainda não se identificou, eu vou mostrar um slide, vai ser um só, tá bom? E eu queria que vocês, vai ser nossa primeira ação, tá bom? E nessa primeira ação, eu queria que vocês me dessem um feedback do que vocês vão ver agora, beleza? Tirando tudo que vocês estão vendo aí, me dá uma primeira impressão do contexto geral desse slide. Aí, por favor, o que vocês estão enxergando? O que vocês estão... Tá vendo a minha trajetória, pessoa trabalhando alegre, olha, estão vendo só coisa boa, né? Ai, vocês é tudo amigo, sério? Veja afeto, família. Ai, que bonitinha! Tá certo. Mais alguma coisa, gente? Me ajuda aí. Coragem é o sobrenome. Ai, Vitória. Trabalho. Agora eu vou falar para vocês, tudo isso que vocês estão vendo aí. Tá confuso? Não tá? É proposital, tá bom? Vocês estão vendo aí que tem foto em cima das escritas. Vocês estão vendo aí que tem muita coisa nesse slide. Achei informação, muita informação, né, Ana? Muita informação no mesmo lugar, confuso, certo? Beleza, Ana, chegamos aí chegamos num denominador comum que é onde realmente eu queria mostrar para vocês. Que não consegue ler nada. Muito bem, obrigado, seu Ari, seu lindo. É isso aí, é isso que eu queria mostrar para vocês de fato. Aqui é essa compreensão que eu queria trazer nesse slide poluído, né, gente? E caótico, concorda? O que você viu ali foi a minha cabecinha durante. Pergunta o Iago para mim se ele está gravando, porque eu não vi nada gravando. Então. Slide poluído, certo? O que você viu aí foi a minha cabecinha durante anos. E anos eu tô falando. Gente, eu não posso pensar ali antes dos 10 anos. O caos acabou? Não, o caos não acabou, não. Mas dessa dor que eu senti durante muitos anos, veio um método, surgiu um método, né? E só agora, inclusive, com a ajuda do Iago aí, eu consegui organizar e fazer com que acontecesse, de fato, esse método que vocês vão ver aqui hoje. É um método para acabar, ou pelo menos para diminuir a dor, tá, gente? E quando eu falo da dor, eu não sei se vocês sabem qual a dor que eu estou falando, é a dor que eu senti durante muitos anos em trabalhar no sistema corporativo. E se você não sabe do que eu estou falando, eu estou aqui para ajudar vocês a entender pelo menos um pouquinho da minha cabeça, para entender como que isso funcionou durante muito tempo. E a organização, só voltando aqui um pouquinho aqui. Vocês acham que depois do que vocês viram, vocês fariam aqui falando assim, essa pessoa é normal? Calma, que eu vou falar o lance do normal, tá? Ainda vou explicar. Então não se revolte, não, porque ainda vou falar sobre o lance do normal. Eu tenho certeza que pouca gente tinha lido realmente o que estava escrito ali no meu currículo, a não ser meus amigos lindos, maravilhosos, minha família. Mas teve gente que olhou certo, né? Mas teve gente que deve estar assim, meu Deus, que slide bagunçado. Nossa, como é que faz uma apresentação assim? Nossa, não acredito que a Bibi fez isso. Por que ela não pediu um profissional para fazer isso?
caramba, é julgamento, né, gente? Então, assim, eu acredito que algumas pessoas não externaram isso. E isso também é empatia, tá? Mas foi proposital, só para que vocês entrem no contexto aí, foi proposital. E quem não me conhece, realmente, ficou isso aí, tia, ficou muito confuso, tá? E agora falando do que aconteceu depois de um período onde realmente eu consegui me organizar. Teve aí essa linha do tempo que agora ficou um pouco mais organizada. Tá ali, propósito, tem clareza, tem resolução máxima dos problemas que antes, para mim, eram tão difíceis começar e terminar, a tão famosa procrastinação, né? Agora sim, agora tá do jeito que eu consigo dar muitos passos, tá? Mas o stemming, ou stemming, eu não sei como é que fala essa palavra, que é uma questão de neuroregulação que nós temos no nosso organismo, ele não foi somente depois do diagnóstico, não, tá? Durante a minha vida, eu saí de casa com 22 anos e eu precisei me autorregular. E eu precisei, de alguma forma, fazer com que minha vida funcionasse. E a partir desse momento, eu comecei a criar autorregulações. Então, quando falam assim, uma pessoa com TDAH é uma pessoa muito desorganizada. É uma pessoa que a casa é bagunçada, que ela faz muita bagunça. Eu precisei ter saído de casa muito cedo, eu precisei ter essa autorregulação. Porque uma coisa que eu não gosto, e isso é uma questão da minha rigidez cognitiva, é fazer com que fazer com que eu ache as coisas no meu ambiente. Então eu tenho aqui em casa todos os meus temperos, eles são etiquetados, porque eu quero saber o que é páprica picante, páprica e páprica defumada. Então eu tenho uma série de autorregulações que eu fui criando ao longo da minha vida. Então eu prezo muito por um ambiente, uma mesa organizada, e isso eu fui me regulando ao longo do tempo. Mas não é todo mundo que consegue, tá? Então eu precisava, além daquilo, na minha vida profissional, se vocês passassem, Rose, como é que você conseguiu estar no meio corporativo? Cara, eu consegui porque eu tinha pessoas ali ao meu redor, né? O pensamento estratégico, que eu nem sempre estive na função estratégica, mas quando eu era executiva, quando eu tinha que pegar as coisas para fazer, eu sou daquelas que chego, resolvo e faço as coisas acontecerem. Mas, quando eu passei a ser uma pessoa mais estratégica, eu tive que ter uma nova regulação. E essa nova regulação, ela estava muito ligado a ter que treinar, a ter que demandar e a ter que fazer, delegar para as pessoas aquilo que eu perdia muito tempo em não ser estratégico, né? E como é que eu fazia isso? Gente, treinamento, tá? Treinamento é como eu fazia, feedbacks pontuais, feedbacks semanais, feedbacks mensais, estruturação de PDI e por aí vai. Então, por que esse tema que a gente está falando hoje é urgente, gente? O que tem de novo nisso, né? Vocês acham que depois que vocês viram aqui, uma pessoa normal faria isso tudo? Aí, pensando aí na minha profissão, eu fui DJ, eu fui vendedora, eu fui professora de educação física durante 20 anos, eu passei pela área de gestão, eu passei pela área de setor de supply, eu fui para logística. Uma pessoa normal tem uma vida tão irregular e tão fazendo aí, eu falo, é uma montanha russa. Essa foi a minha vida, né? Ainda vou falar sobre o lance do normal, tá, gente? Então, eu tenho certeza que quem estava lá lendo o primeiro slide, quem estava lá lendo o primeiro slide, não entendeu nada, né? E aí, eu trago para vocês o seguinte fato. O mundo corporativo, ele foi desenhado por um neurotípico, eu já vou explicar essa palavra para vocês, para quem não sabe, para o neurotípico, tá? Mas hoje, gente, o mercado ele precisa de muito mais. Ele precisa funcionar para muitas pessoas, tá? E falando de pessoas neurodivergentes, vou trazer um dado interessante para vocês aqui. 50% hoje das pessoas diagnosticadas com altas habilidades e superdotação têm subdesempenho crônico. Rose, o que é isso? São pessoas muito inteligentes, são pessoas superdotadas e que elas têm um subdesempenho e não têm sucesso na vida, entendeu?
E não tem, gente, tem alguém esperando na entrada. Se vocês puderem dar uma olhadinha para mim, por favor. É, 50% dessas pessoas diagnosticadas. Então, vocês imaginam as pessoas que não estão diagnosticadas, né? Quantas pessoas têm subdesempenho? E nós estamos falando aí também, é, lá no primeiro slide também, não era a intenção, né? Das pessoas que ficaram ali, olhando aquilo ali e falavam assim, caramba, mas ela estudou pra caramba. Eu tenho duas, três pós-graduações, estou indo para a quarta, se não me engano, agora. Estou fazendo um curso de psicanálise, estou estudando o meu site depois. Queria muito que vocês entrassem no meu site, fui eu que fiz. Estou fazendo o back-end do site. Então, assim, poxa vida, será que se eu tivesse alguém lá atrás e falasse assim, Rose, tu não é superdotada, não, amiga? Não tô me achando aqui, não, tá? Mas eu tenho uma coisa que depois que eu fiz os testes, que foram diagnosticados o TDAH, eu tinha ali altas habilidades. E essas altas habilidades estavam ligadas muito à resolução de problemas, que isso eu acho que todo mundo tem, mas tem algumas pessoas que têm mais, outras têm menos, por isso que quando você faz o teste, você vai lá, seu QI está lá em 100, 90. O meu, para essa parte específica, ele tinha 120%. Então, assim, eu cheguei para a neuropsicóloga, inclusive virei para ela e falei assim: então você está me dizendo que eu sou quase uma vidente. Aí ela falou: Rosa, a gente pode pensar assim, porque você tem um pensamento linear, onde você consegue prever alguns resultados sem precisar fazer anotações e tudo mais. E aí, quando ela falou isso, eu virei para ela, obviamente, com o meu sarcasmo, que me é muito peculiar, né? Eu virei e falei assim: beleza, como é que eu ganho dinheiro com isso? Porque eu não sou rica até hoje, né? Então é muito importante entender. E hoje, gente, olhando para as nossas crianças, olhando para os seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que estão aí próximas de vocês, é tão importante não pensar em levar essas crianças a fazer uns testes neuropsicológicos, não só porque a criança tem um problema, mas também para poder levar ela a ter um potencial na vida de não ter essa montanha russa, porque a gente fica no Brasil, as escolas elas são medianas, tá? Então uma pessoa superdotada numa escola normal ela vai ser mediana. Ela não vai conseguir ser uma pessoa que vai conseguir desenvolver, não vai ser uma pessoa que vai conseguir ter sucesso no seu potencial máximo. Então você imagina quantas crianças superdotadas nós temos aí no Brasil, com altas habilidades, e quantas dessas crianças poderiam fazer do nosso país um lugar melhor, não é verdade? E nós temos hoje, falando aí do mundo corporativo, tá, gente? Nós estamos falando de um mundo corporativo onde 86% dos líderes corporativos de todas as bases nunca participaram de um treinamento sobre neurodiversidade. Os treinamentos que existem hoje em empresas, e eu não estou falando de 10 anos atrás, estou falando agora, gente. Eu saí de uma grande empresa em janeiro, eu acho que foi em janeiro, a última empresa que eu trabalhei, e essa empresa estava assim, no mundo das cavernas, com relação, tinha um fit cultural, porque a maioria das empresas são assim. E se eu tiver errado, pode me xingar, tá tudo certo. Mas eu tô falando com base nas minhas experiências, a opinião é minha, tá bom? Espero que vocês não tenham nenhuma reticência com relação a isso. Mas, enfim, eu estive agora, recentemente, no mundo corporativo, e o fit cultural, a maioria deles é fake. A maioria deles só tem um papel, tem reuniões, e essas reuniões, onde que acontece? Ela acontece no pessoal que está lá em cima, no corporativo, ela não acontece cá embaixo. Lá na base, onde o cara que está dirigindo o caminhão, o cara que está puxando a caixa, o cara que está fazendo a base da empresa, é onde que dá o engajamento, essa pessoa não está sendo treinada. Ela não está sendo treinada para ser empática, ela não está sendo treinada para ter um desenvolvimento dentro da sua carreira. Por quê? Até porque a gente precisa dessas pessoas lá, mas isso não impede a gente de desenvolver essas pessoas. Isso não impede de fazer com que elas tenham um pouco mais de tranquilidade na vida, de poder sair e falar assim, poxa, se eu quero realmente sair desse status quo, que é puxar caixa, que é realmente sair de dirigir aí o caminhão, que é muito pesado. Eu preciso fazer alguma coisa para minha vida. E a gente precisa dar essa oportunidade da pessoa querer ou não, porque tem pessoa que não quer.
tá? E eu já tive muitos liderados que não queriam. E fala, não, Rose, dá muito trabalho, eu não quero ser líder, me deixa aqui quietinha no meu canto, porque é aqui que eu consigo fazer o meu melhor. Ótimo, tudo bem, escolha dela, mas nem por isso eu vou deixar de desenvolver e fazer com que ela tenha um pouco menos, uma coisa menos, enfim, que o fardo dela seja menor, tá? Trazendo um dado muito interessante para vocês também, é a segunda causa de afastamento do Brasil, o burnout. Isso há pouco tempo, inclusive, era um dos maiores, tá? Estava em primeiro lugar mesmo. Os fatores ainda, alguns fatores são desconhecidos, se as pessoas são, na sua maioria, neurodivergentes ou se é somente por ter um ambiente tóxico ali, mas é o segundo caso de burnout hoje no Brasil de pessoas que se afastam. Geralmente ambientes tóxicos e ambiente que as pessoas estão sobrecarregadas, tá? E um dos fatores muito importante que a geração Z hoje, o Gen Z, e eu conheço até pessoas hoje que fez aniversário essa semana aí, ontem, inclusive, e ela, a gente, desde que a gente conhece ela, ela fala, não quero ser líder, porque isso custa muito para muitas pessoas ser líder, porque a gente tem que realmente dar um passinho para trás. Ser líder não é sobre a gente, ser líder é sobre o outro, tá? Ser líder é sobre o outro. Então, eu não poderia trazer um assunto muito importante que está sendo notícia em todo o Brasil, que é a tal da NR1, tá, gente? Não dava para começar a falar isso sem trazer esse assunto para vocês aqui. Mas, para quem não sabe, o que poucas pessoas sabem é que é uma lei super antiga, tá? De 1970, inclusive com obrigação legal, dentro da segurança do trabalho. E vocês, com certeza dentro de um processo de admissão, vocês têm ali um negócio chamado GRO e PGR, que já faz parte do processo estrutural, né, documental, desde sempre, e esses documentos são atualizados. E lá você assina, você trabalha sentada, quais são os riscos de você trabalhar sentado? É esse. Então, o cara lá da segurança do trabalho, que não é nosso foco aqui, ele vai lá e faz toda essa avaliação dos riscos de ficar muito tempo na tela. Então, ele coloca isso. E o que acontece? Ah, o cara trabalha numa área muito salubre. Aí eu vou ter que pagar o cara. Ah, mas se a pessoa trabalha sentada e trabalha muito na frente do computador, esquece. Ninguém recebe nada. Mas é um risco. Né? É um risco aí com as questões da visão, é um risco com as questões da coluna. Então, a gente tem uma série de riscos também ligadas a isso. Então, o que aconteceu de verdade? Teve uma atualização. E essa atualização, ela veio para poder falar assim, olha, aquela empresa ali, se vocês forem lá na Glassdoor, se vocês forem nesses sites de emprego, lá tem avaliação de todas as empresas. Então, quando você vê uma avaliação de 5, você vê 3, você já fica preocupado, entendeu? Porque essa empresa, provavelmente, ela tem uma série de problemas e geralmente, a maioria, se não 90%, eu estou chutando muito alto, gente, mas 98%, 80% está ligado à liderança direta, tá? E isso é um dado que a gente não tem, e é tão engraçado isso, só se quando a gente puxa lá no Glassdoor e nesses sites, a gente vê lá as pessoas falando, porque a liderança é assim, porque é assado. E é isso que acontece nas empresas hoje. Então, o que é importante para vocês começarem a entender o que essa NR1 está acontecendo? Vocês vão buscar lá no Google, tá? Porque esse não é o nosso foco aqui não, tá bom? Então, vocês vão procurar lá depois sobre o que está atualizando, porque agora as empresas, elas vão pagar multa. Elas vão pagar multa, vai ter uma pessoa que vai fazer levantamentos de área, que vai conversar individualmente. O que vocês vão ver de líder sendo enviado para terapia, eu acho que eu comecei a psicanálise no momento mais certo da minha vida, porque é o que mais vai acontecer hoje. Gente, se eu estiver falando alguma besteira, olha, vamos interagir, gente. Vamos interagir. Coloca aí para mim, por favor, o que vocês estão achando que eu estou falando. Se tem algum adendo para fazer, depois nós vamos olhar todas essas questões aí que vocês estão trazendo para a gente e eu vou discutir com vocês, tá bom? Mas o que é importante é que esses documentos
Hoje, a NR1 ela traz a questão dos riscos psicossociais. Trará um acompanhamento regular do funcionário para ambientes que adoecem. Aí vai chegar lá, esse setor aqui tem muita gente afastando, está acontecendo alguma coisa ali. E esse cara vai lá fazer um acompanhamento, né, do que está acontecendo nesse setor. Para você entender, gente, que o que eu quero revolucionar aqui, não dá para entender, não dá para deixar de entender quais são esses três tipos aí de conceitos, que é a neurodiversidade, né? Que isso, na verdade, é o ecossistema. Todos nós somos neurodiversos, tá? O mundo é neurodiverso, ok? A nossa biologia é neurodiversa. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, você não é igual ao seu irmão, nem gêmeos são iguais. Porque se tiverem trajetórias diferentes, a gente já entra numa outra seara, né? E é a diversidade mental, coletiva, todo mundo é diferente. Quando eu falo de neurotípico, eu estou falando de um padrão que é esperado. O cérebro ele processa informações de forma considerada padrão pela sociedade. Mas como é que surgiu esse padrão? Ah, gente, aí é outra seara, é filosofia, é história, porque aí a gente tem que buscar raízes lá no patriarcado, e aí a gente tem que buscar, porque o sistema ele foi desenhado neurotípico para pessoas neurotípicas por um neurotípico. Então, como é que essa pessoa ia saber que existia um outro termo que, inclusive, é muito recente, tá? Se não me engano, foi em 1998, que foi o termo neurodiversidade, ele veio à tona e a gente viu aí a criação do neurodivergente. Quem é esse cara neurodivergente? É o funcionamento atípico. É o cérebro que diverge da forma dominante, exige esforço extremo para se encaixar em processos rígidos e, frequentemente, gente, leva à exaustão. Durante esse período aqui que vocês estão vendo esses slides, e o Iago depois eu acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso, eu fiz nada mais, nada menos do que mais de 15 apresentações. E é uma questão de uma autocobrança, e eu como mulher, falando até um pouco mais como mulher, questão de autossabotagem, questão de entender que a gente tem uma autocobrança tão grande, ainda mais entendendo que eu funcionava de uma forma divergente durante todo esse período, e o tanto que eu tentava me encaixar em ambientes neurotípicos, isso me deixou exausta. Isso me deixou exausta. E eu comecei a ver assim, gente, tem um monte de gente passando por isso e eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando surgiu o método que vocês estão vendo aí agora, que é a metodologia Sinapse, que vocês vão entender um pouquinho do que eu quero trazer aí para o mundo, tá, gente? O que acontece hoje nas empresas, né? Que é o erro comum. O método, ele tem muito da minha história também, tá, gente? Mas também muita conversa e muitas identificações de pessoas que hoje entendem que precisam entender como elas funcionam. Você só vai conseguir isso treinando e aguçando o seu olhar, vai transformar a vida do seu liderado e como ele lida com a sua forma de pensar. Olha para você ver. A pessoa que deveria ser olhada, a pessoa que deveria ser, de fato, ela deveria estar. O líder deveria estar tendo um olhar para ele. Não, não. É o liderado lá que tem que saber como é que você funciona. E geralmente você não fala como você funciona. Você simplesmente põe uma ação. E essa ação, ela está ligada ao quê? A sua forma de fazer gestão, a sua forma de se comunicar, né? E para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, você precisa aguçar o seu olhar. Você precisa saber como ele lida com a sua forma de pensar. Uma conversa mais fluida, a compreensão, ela vai ter totalmente sem ruídos com o método. Então, veja, se vocês enxergam o que eu estou falando, há 5 anos atrás, que é que eu vivo, eu sobrevivo no mundo corporativo, tá, gente? Tem que treinar esse olhar. O mercado hoje, com esse propósito, é treinamento. Você não vai conseguir sair aqui de uma hora para outra falando, eu já sei, eu já identifico quem que é. Não, não é esse o propósito do curso, não é esse o propósito da mentoria, não é esse o propósito que eu estou trazendo para vocês aqui agora, rápida, essa palestra que fala um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. Bora então para uma ação rápida aqui, só para eu parar de falar, que eu sei que eu falo pra caramba, né? Então escreve aqui aleatoriamente, tá? Escreve para mim aqui no chat. Eu sei que muitas pessoas não me conhecem, tá? E é muito legal essas pessoas que não me conhecem
falar assim, porra, essa menina aí fala pra caramba. Eu quero que vocês coloquem aí como vocês, quando me conheceram, tá? Não sei se você me conheceu quando me viu, se me ouviu ou teve contato comigo pela primeira vez. Para quem não me conhece, pode falar dessa introdução que eu fiz, as falas, o que pareceu para vocês. Olha, gente, eu sei o impacto que eu causo nas pessoas, eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa, ou de bom ou de ruim, para falar. E só hoje eu tô perdoando, tá? Então pode xingar, pode falar aí comigo. Achei tu uma grandíssima FDP quando eu te conheci. E tá tudo bem, eu só vou perdoar hoje, tá? Então, por favor, coloquem aí no chat para mim. Coloquem aí o que você achou da Rose quando você conheceu ela. Rose é uma maluca, Rose é uma doidivanas. Coloca para mim aí qual foi o primeiro impacto. Qual foi o primeiro impacto, tá? Que vocês tiveram aí com relação a Rose, tá bom? E eu vou seguir aqui com as provocações, tá, gente? Vou fazer muitas provocações e eu quero que vocês estejam vulneráveis. Foi o que eu pedi para vocês aí no início da nossa trajetória aí, com um pouquinho de atraso. Peço desculpa mais uma vez, mas não vou pedir mais desculpa, não, tá? Mas coloquem aí para mim o que vocês acharam da Rose. Por favor, não estou vendo. Eu não estou vendo, produção. Não estou vendo. Por favor. Eu preciso saber o que vocês entendem. Pode aí, produção, tupetuda. Mas isso aí eu sou mesmo. Isso aí, bora lá, vai, gente. Birutinha, autêntica, fala o que sente, quer sempre ser melhor. Isso é verdade, gente. Coragem, ok. Tá certo. Bora aí, gente, bora. É isso aí. É isso aí. Tem duas pessoas querendo entrar aí, gente, por gentileza. Expressiva, determinada, ok? Bora aí, alegre, kkk. Vocês estão rindo de mim ou para mim? O que é que vocês estão rindo? De mim ou para mim? Beleza, gente, coloca aí. Adoro fazer amizades. Gosto mesmo, Cris. Adoro. E sou uma pessoa que dou muito valor às minhas amizades. Então, só para vocês entenderem, né? Para a gente seguir com as provocações, porque provocação é que eu quero fazer hoje, é uma forma de começar a levar uma rachadura nos seus vieses conscientes e inconscientes. Fazer uma rachadura na sua forma de trazer sua educação para a sua liderança. Sua forma de falar, sua forma de agir diante das adversidades, dificuldades, términos e tantas outras coisas que você carrega na sua vida e de cada pessoa que passa pela sua vida, que eu espero mesmo que depois que vocês venham fazer parte dessa comunidade Sinapse 360, eu queria muito que vocês entendessem que vocês não são alecrim dourado, tá? Vocês não são alecrim dourado. E não é segundo a sua forma de ser, sua forma de pensar, a forma como você foi educado. Não quer dizer que as pessoas tenham que fazer. Primeiro, as pessoas precisam querer que a sua opinião vale alguma coisa para a vida dela, certo? Eu acho que não é o que vocês queriam ouvir, mas é isso. Porque ninguém tem que nada na vida do outro. A não ser que ela queira que tu seja. Então, aí já é um outro momento, tá? Então, assim, gente, quem me conhece aí, Xuxa, eu não quero muito pesar o clima, é por isso que eu tô trazendo as coisas dessa forma, um pouco mais leve, tá? Pois agora vem a bomba, gente. Realmente, eu não sou uma pessoa normal. Normal agora, vocês já sabem o que é normal, né, gente? Fala aí pra mim. Você já sabe o que é uma pessoa normal? Que é considerada normal e que a gente precisa abolir essa palavra normal essa palavra normal do nosso vocabulário? Eu preciso muito que vocês façam tem uma abolição mesmo da escravatura dessa palavra, tá? Por quê? Porque essa palavra não cabe mais o normal. A gente tem agora 3 elementos: neurodiversidade, neurotipicidade e neurodiversidade, neurodivergência e neurotipicidade. Ok? Alguma coisa começou a me dar eco aqui. É o meu? Foi aqui?
Beleza. Porque se eu considerar o que é padrão normal, então eu não sou. Porque eu estou na ala do que a gente chama de neurodivergência. Tá bom? E o que é o método sinapse, gente? Então, antes de vocês saírem daí, já falando, eu já tô craque em diagnosticar, primeiro tu tem que sentar no teu rabito para depois verificar, ou pelo menos tentar identificar, tá, o rabicó do outro. E é disso que fala o nosso primeiro pilar, tá, gente? Então, o método sinapse, ele vem trazer aí, o método sinapse, ele vem trazer aí para vocês vários pilares, tá? E desses pilares, você vai sair ali um pouquinho, vai conseguir ter conseguir ter uma identificação, você vai conseguir ter um olhar diferente, porque a sua mente já vai estar aberta para isso, tá? O que tem no pilar 1 aí? Tá? A gente faz, eu faço aí uma breve descrição do método, né, que ele foi criado, né, uma metodologia de liderança cognitiva, estruturada em 5 pilares progressivos, inspirado nas conexões neurais, sinapses, que transmitem informações em todas as direções. Diferentemente de treinamentos tradicionais de desenvolvimento, tá, dentro das empresas, o método parte do funcionamento mental do próprio líder e escala progressivamente, porque é aquilo que eu falei, tem que ter a base tem que estar treinada para esse olhar. A capacitação ela combina base neurocientífica aplicada, tá, com casos reais da facilitadora e ferramentas práticas, garantindo que cada líder saia com instrumentos a aplicar ao seu contexto de trabalho. Ou seja, cada empresa que a gente trabalhar, nós vamos trabalhar de acordo com a sua empresa. Nós não vamos fazer um método que é para todo mundo, porque eu já falei, nós não somos todo mundo. Eu acho que a minha esposa, ela geralmente fala, né, que quando ela fala assim, mãe, eu quero ir em tal lugar, todo mundo vai. Não, minha filha, você não é todo mundo. E realmente nós não somos todo mundo. Né? Então, a capacitação, ela vem com essa base neurocientífica aplicada, tá? Garantindo que cada líder ele tem aí um instrumento de contexto de trabalho. Tem uma duração média de 3 a 4 meses, a depender do mentorado, com versões mais enxutas de 2 a 3 pilares também, a depender dos objetivos do mentorado. O que nos diferencia? É porque não existe como diferenciar, gente, porque não tem nada no mercado hoje. Eu estou trazendo uma coisa inovadora para vocês, eu estou trazendo uma coisa nova, uma coisa da minha vivência, da minha dor, e que eu quero que mudem dentro das empresas. Porque esses dias que eu estava fazendo as minhas apresentações e tendo contato com amigos, colegas, fui na formatura da minha esposa lá na Vox. Então, o que aconteceu? Eu ouvi coisas, tipo, absurdas. Ouvi do tipo, o líder não pensa em ninguém. O líder só pensa nele mesmo. Então, eu não estou falando das minhas referências também. Eu estou falando de pessoas que têm uma referência de liderança que eles não pensam nas outras pessoas. Eles pensam neles próprios. Por quê? Porque ele está sendo cobrado lá em cima, e lá em cima cobra resultado, então ele tem que trazer para baixo. E é aí que mora o perigo. É aí onde mora o desgaste, tá? Então, nesse primeiro pilar aí, nessa onda de saúde mental, vai ter empresa obrigando o líder a fazer terapia. Não sei quanto tempo, mas quem quiser, no fim da palestra, a gente faz uma aposta aí, porque eu sou boa de previsibilidade, como eu já falei para vocês, quase uma vidente. E a intenção do primeiro é fazer com que vocês entendam os seus vieses, as suas trajetórias, os seus gatilhos. Primeiro, eu dou uma quebrada em você. E quando eu falo quebrada, é realmente fazer uma disruptura assim, bem grande com relação àquilo que você acredita que é a sua verdade. E às vezes é só a sua verdade, tá? Vocês conhecem aqueles vasos, né? Kintsugi ou Kintsukuroi? Alguém já ouviu esses? É uma técnica japonesa de colar os vasos quebrados. E essa colagem dos vasos quebrados, ela tá ali, a gente cola ela com uma pintada de ouro, né? É isso que eu quero provocar em vocês. Quebrar, mas que quando a gente colar, a gente vai colar e vocês vão ter aí uma capacidade e uma empatia que eu espero muito, porque empatia a gente não ensina, né, gente? Mas vocês vão ter um olhar diferente. Eu acho que a forma mais profissional de eu dizer para vocês é que vocês vão ter um olhar diferente aí. Olhares que são de extrema importância para todo líder, mas que pouca gente tem, tá? Todo método ele leva no mínimo aí, eu já falei com vocês, 3, 4 meses para passar por pelo menos os 5 pilares, tá? E todos têm acompanhamento pessoal com ferramentas práticas através de aplicativos que nós já estamos fazendo aí, estamos correndo para fazer tudo
tudo estar pronto, ou na nossa plataforma que vocês vão ter acesso, tá bom? Então, nós temos aí no pilar 1, para ser bem rápido aqui com vocês, que eu não sei como é que está nosso tempo, Iago. O pilar 1, ele fala de autoconsciência cognitiva. Primeiro, autoliderança, conhecer, entendimento emocional daquilo que você é como pessoa, e depois, sim, você sair do status A, que lidero do meu jeito, para o status B. Sei como o meu cérebro funciona, sei como a minha fala, o meu jeito de ser impacta as pessoas, e aí você conseguir, de fato, ter aí uma coerência e conseguir agora passar pro diagnóstico, tá, gente? Quando eu falo diagnóstico, é conseguir identificar na pessoa aquilo que realmente te impactava através dos seus viés, tá? Nós temos aí algumas ferramentas, todas autorais, tá? Mapa de funcionamento cognitivo, diário de gatilhos, roda de regulação, teste de estilo decisório, radar de julgamento automático. Então, assim, todos esses testes, eles foram baseados em testes que são homologados. Só que eu não achava nada parecido. E aí eu tive que, obviamente, me basear nesses testes cognitivos que já são aplicados, depois vou falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Só um adendo aqui para vocês, gente, cada slide desse ele foi pensado para todas as formas de ensino, tá? Visual, auditiva, e juntando os dois, falta somente que é a prática, né? Que é quando vocês vão fazer a mentoria comigo, onde algumas pessoas aprendem muito mais também. A emenda do pilar 1, né? Daí já quem é padrão e quem não é também vai poder aprender, tá? Começa a sua saga aqui no 360. Rose, e se eu for neurodivergente? Serve para você também. Rose, se eu sou neurotipo, serve para você também. Entendeu? Porque você, neurodivergente, vai conseguir começar a entender aquilo que como você funciona e como você terá que se comunicar com as pessoas neurotípicas que estão ao seu entorno. E vice-versa, neurotipo para as pessoas neurodivergentes. Essa onda mental, né, da empresa que vai obrigar os seus líderes a fazer terapia, porque todo mundo é assim, saúde mental hoje é bom para todo mundo, mas quase ninguém faz. Levanta a mão aí para mim, quem é que faz terapia aqui hoje? Por favor, coloquem aí, não, sim, não, mais um teste, uma açãozinha para vocês aí, ó. Se muita gente colocar, se não colocar é por vergonha. Mas me fala aí quem é que faz terapia, se vocês fazem. É isso. O primeiro pilar, ele é para fazer essa identificação, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer, inclusive, uma dessas ferramentas que eu vou trabalhar com vocês aí durante a mentoria, tá? E para falar disso tudo, eu trouxe aqui uma historinha. Eu não sei se meu irmão e minha irmã tá aí. Nós tínhamos um quarto na nossa casa que chamava o quarto da lenha, tá? Minha mãe foi dona de pensão durante muitos anos. E eu era uma menina que não estudava. E a minha irmã pode falar por ela, mas eu sei que eu não estudava. Eu lembro que eu passei uma vergonha com a minha mãe no pátio da escola perguntando por que eu tinha tirado nota vermelha em matemática se eu não fazia um caralho nenhum dentro de casa. A gente tinha lá algumas pessoas, minha mãe era dona de pensão, então ela tinha algumas pessoas ali para ajudar ela. E nós ficávamos por conta da gente. Então a gente tinha ali uma casa que era muito cheia, uma casa que nós não tínhamos espaço para estudar, tá, gente? Era o nosso refúgio, era o refúgio da brincadeira da nossa casa. Então era o quarto da lenha. Aí pergunta, esse quarto da lenha tinha alguma estrutura? Não, gente, não tinha. É isso aí que vocês estão vendo. Era um quarto onde o meu pai, ele colocava ali a lenha. Por que vocês estão vendo a lenha ali? A minha mãe era uma pessoa que cozinhava no fogão a lenha. Ela não, para economizar no gás. Algumas coisas ela fazia no fogão a gás, mas outras coisas ela fazia no fogão a lenha. E aí, o meu pai ali guardava, inclusive, ferramentas dele, algumas ferramentas embebidas ali em querosene, tá, gente? E a gente ficava por conta de colocar fogo no quarto da empregada, entendeu? A gente ficava por conta disso, era a nossa brincadeira, o hobby era fazer cozinhadinha, e uma dessas cozinhadinhas foi lá pro quarto ao invés de fazer no quarto da lenha, que provavelmente ele estava alugado, a gente foi lá e colocou fogo no quarto lá, fazer cozinhadinha, e a gente colocou o balde de querosene em cima de um fogãozinho de tijolo com a lenha do quarto da lenha, quase colocando fogo na casa inteira.
E aí, então, para vocês verem o tanto de tempo que a gente tinha, mas a gente nós não tínhamos um local para estudar. E essa imagem de baixo aí, eu vou falar com vocês, Rose, mas que livro é esse então, se você não estudava em casa? Cara, provavelmente isso aí é o que saiu na IA, mas provavelmente era um gibi da Turma da Mônica, alguma coisa assim parecida, tá, gente? Mas nós não tínhamos estante de livros em casa. Depois que minha mãe parou de dar pensão, é que a gente realmente foi colocar ali alguns livros nas prateleiras, que serviu como base de pesquisa, mas antes disso a gente não tinha. Enquanto minha mãe tinha pensão, a gente não tinha uma estrutura para ler e para estudar. E uma coisa que era muito legal, assim, minha mãe é a primeira pessoa da logística que eu conheço no mundo, assim. Se a gente não estava lá fora brincando, a gente devia estar dentro de casa. Se era um período, a gente tinha que estar dormindo com ela, porque existia na nossa casa uma logística existiam 3 turnos. A Uzi Minas, ela tinha 3 turnos, 7 às 15, 15 às 23, 23 às 7. E nesses períodos, as pessoas que chegavam faziam revezamento, enquanto uma dormia, as outras trabalhavam. Então a casa tinha que estar sempre em silêncio. Então, quando a gente não estava em casa, dormindo com a minha mãe, a gente estava na rua, estava brincando, e assim era a nossa vida. Então, vocês imaginam, eu era uma aluna mediana, né? Eu era uma aluna mediana, a casa não era própria para estudar. Então, daí vocês pensam, e aí, Rose? Como eu falei lá atrás para vocês, escola é mediana, tudo era mediano, não tinha como você desenvolver. E a gente não tinha aquela pegação no meu pé, do meu pai, da minha mãe, falando, você precisa estudar. O meu pai, na verdade, que é essa imagem que vocês tá vendo aí, foi uma coisa que eu tentei trazer dessa imagem dele, é ele falando pra gente, minha filha, estuda. Todo mundo pode tirar seu carro, sua casa, você vai ficar devendo algum banco e vão te tirar alguma coisa, mas o conhecimento é uma coisa que nunca te tira, ninguém vai te tirar, e eu acredito piamente que vocês já devem ter ouvido isso dos pais de vocês também. Quem não ouviu, é isso. É o que me ajudou a sobreviver na minha vida, por onde eu fui, por onde eu passei. E olha que eu já morei em vários lugares, viu, gente? Então, vamos trazer uma ferramenta, uma ação rapidinho? Coloca aí para mim. Eu quero que vocês pensem em 3 coisas. Para quem é líder, para quem é professor, eu quero que vocês coloquem para mim 3 coisinhas que irritam vocês na pessoa que você trabalha com ela. Pode ser o seu liderado, pode ser o seu aluno, pode ser a secretária da escola, pode ser o seu colega, pode ser vários lugares que você tem que lidar com pessoas. Fala para mim aí o que mais irrita nas pessoas que convivem com você. Bora lá, gente, essa ação aí tem que pensar um pouquinho. E eu preciso que vocês façam aí, porque eu não quero deixar ninguém aí sem fazer pelo menos essas ferramentas aí dos pilares. Não vão ser os 5 pilares, vão ter as ferramentas, mas pelo menos os 3 primeiros pilares vocês vão fazer uma ação aí. Coloquem aí para mim, tá? E enquanto vocês colocam aí, eu posso dar até uma dica aí para vocês puxarem alguma coisa. E é sobre interrupção. Uma pessoa, enquanto você está falando, a pessoa vai lá e te corta. Isso te irrita de alguma forma? A pessoa, por exemplo, eu tive pessoas aí que. A Rose, cara, a Rose sabe mais do que os outros. Isso te irrita? Sabe? É esse olhar que eu preciso que vocês tenham. O que vocês acharam, tanto de positivo quanto também. Eu não costumo mais falar negativo, tá, gente? Eu falo muito em construção, né? Que eu acho que nós todos os dias estamos em construção. Mas o que vocês enxergam nas pessoas que elas te irritam, tá? E a partir disso, dessa irritação, quando essa pessoa chegou para te irritar, vocês investigaram se a causa é com ela mesmo ou só interpretaram a intenção dessa pessoa? Né? Vocês interpretaram, aliás, vocês interpretaram de alguma forma que essa pessoa está ali falando, que te irritou, que te deu um gatilho, que te tirou aí do seu eixo, do seu prumo? Então, eu preciso que vocês me falem isso, porque isso, gente. Vocês investigaram por que aquela pessoa está falando daquele jeito, e a gente passa muito isso na liderança. Na liderança, a gente passa o tempo todo. O cara chega, às vezes,
não tem uma base de escolaridade, o pai maltratava, acontece uma série de coisas na nossa trajetória e a gente leva para a vida. E às vezes a pessoa vem conversar, ela vem conversar de uma forma abrupta, uma forma brusca, e você fica achando que aquilo é pessoal, e não é. E não é. Então, o alerta de uma liderança limitada, se você julga o comportamento sem entender o cérebro dessa pessoa que está com você, não está liderando pessoas. Você está apenas reagindo a elas. Precisa ter um olhar diferente. Por que aquela pessoa, será que ela não gosta mesmo de mim? E tudo bem não gostar. O que isso vai comprometer na sua vida pessoal? Né? Você vai brigar com seu marido por causa disso? Você vai levar o problema para sua casa? Não. Nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de pessoas que são contratadas para poder fazer tarefas, para poder fazer as coisas. E ele não gostar, tá tudo bem, mas a pessoa precisa entender o que ela precisa fazer, tá? Então fica aí esse exercício para vocês e leva para a vida isso, tá? No segundo pilar, nós temos aí liderar e interpretar pessoas, eu acabei de falar. Então, leitura de perfis, sair da visão binária. Ah, a pessoa é competente, a pessoa é incompetente, a pessoa não entrega, a pessoa entrega. Para entrar na leitura contextual dos padrões. Regra de ouro, sem rótulos e sem patologizar, gente. Porque quando eu falo isso, às vezes a pessoa tem só uma dificuldade. Não é um ponto onde eu falo assim, aquela pessoa, ela não é nem nem neurodivergente, ela só faz mesmo. Beleza, mas e aí? Você fez a investigação? Você foi buscar realmente onde que está o problema? Né? E, portanto, aí tem uma atitude da equipe que é muito confusa, e no método você vai conseguir entender qual é o estilo de cada um, qual é a velocidade de cada um, qual é a necessidade que cada um traz de si para poder entender a sua forma de falar, que tem que ser adaptada. E tem como padronizar isso, tá, gente? Tem como. Então, você tem que identificar os estilos cognitivos e comportamentais sem patologizar, da visão binária à leitura contextual, tá? E aí eu falo com a menina traquina. Eu fui uma menina muito traquina. Pai, tem um titio, uma titia aí, fala aí, muito traquina. Só que a gente tinha dentro de casa, eu queria contar essa história, porque é a história mais gostosa que eu tenho de contar na minha vida, e é quando eu entendi que eu era uma neurodivergente, que eu tinha TDAH, eu realmente me identifiquei muito com aquilo que ela falou e com o olhar que eu não tive quando eu era mais nova. E daí eu tenho aí nessa imagem a Dona Marta. A Dona Marta foi uma das nossas mães. Nós tivemos várias mães lá em casa. A minha mãe, ela era uma pessoa que trabalhava muito na cozinha, ela trabalhava cuidando da casa de uma forma geral, e ela tinha as pessoas que cuidavam, uma da gente, outra ajudava lá na cozinha, outra ajudava em casa. E aí a gente tinha um revezamento ali entre elas para cuidar da gente. E a Dona Marta, eu encontrei com ela recentemente. E nessa investigação que eu fiz, porque tudo isso, quando eu falo assim, eu fiz testes neuropsicológicos, eu tinha que investigar na minha infância o que eu tinha que trazer dessa minha infância que realmente falasse assim, não, Rose, realmente você é fora da casinha, filho. A gente precisa fazer alguma coisa aqui. Então, a dona Marta, ela me contou, eu perguntei para ela, Marta, você lembra de mim quando criança? O que acontecia? Como é que era? Bibi, você era uma menina muito traquina. Eu tinha que correr atrás de você a casa inteira. Eu tinha que estar atrás de você, gritando, Bibi, vem aqui, você tem que ir para a escola, tem que trocar de roupa. Bibi, vem aqui e tal. E ela falava assim, Bibi, eu tinha vontade de te dar uns beliscões. E eu acho que ela dava, viu, gente? Só que eu vou levar pro meu coração só a coisa mais leve, tá? E ela virou para mim e falou assim: você era desse jeito, mas quando você chegava perto de mim, você chegava, me dava um abraço, um beijo, você abraçava e eu esquecia tudo. Não sei se esquecia não, tá, gente? Porque eu não sei se as pessoas que estão aí, que já me conhecem aí mais desde a infância, conseguem esquecer algumas coisas, e eu não sou santa, entendeu? Eu confesso, não sou santa, mas é importante entender que a comunicação, ela que funciona para um cérebro, né? Ou seja, ela estava com raiva de mim ali, e eu estava brincando com ela. E eu estava achando que ela estava fazendo um pique-pega comigo. E aí,
ela pode destruir a performance de uma pessoa. Então, quando você não tem uma comunicação clara, você ou coloca essa pessoa muito para baixo, ou você tem a opção de colocar ela muito para cima. E aí, que nem toda reação, e quem olhasse para isso falasse, mas que bando de meninos, esses todos mal educados, que essa mãe dela não cuida, que essa mãe dela não deu educação para essas meninas. Nem toda reação intensa, gente, é falta de educação. Às vezes é o cérebro operando em alerta constante. E era assim o meu cérebro, e é ainda. O meu cérebro ainda é assim. Mais uma ação, uma ferramentinha básica aí, rapidinho, coloquem aí para mim. Eu tenho aí três frases de liderança. Situação 1. Você precisa prestar mais atenção. Então, o que aconteceu ali, gente? Um funcionário de um time cometeu um erro muito grave. Pode pensar aí na sua vida pessoal, seu marido, seus alunos, pense aí na sua vida, tá? Qual é a frase padrão? O que vem primeiro na sua cabeça? Você precisa prestar mais atenção. Isso não pode acontecer de novo. Ou você vira como um anjo do Senhor que desceu à terra e fala assim, vamos entender juntos o que aconteceu. E aí fica a pergunta para vocês. Coloca aí, gente. É rápido agora, é fácil. A, B, A, B, A, B, C, A, B, C. Coloca para mim só essas três letrinhas aí, por favor. A, B, C, A, B, C. Coloquem aí para mim. E eu quero entender por quê. Existe uma resposta correta, Rússia? Existe uma resposta correta? Eu não estou vendo, gente. A, B. A, B, C, A, B, C. Quero entender aqui o que vocês estão trazendo aí do viés de vocês com relação a essas três frases. Com a situação que ocorreu com o seu liderado, com a pessoa que está aí próximo de vocês, no seu dia a dia. A, B, gente? A, B? Não vou ter? A, B? A. Achei um A. Achei um B? Achei um C? Não? Opa! Tá aparecendo um B aí. Beleza. Vão colocando aí para mim, tá, gente? Eu sei que a gente já está um pouquinho atrasado. Eu vou passar para o próximo slide, que é essa resposta. O diagnóstico. Se você escolheu A, você tem uma postura crítica, tá? Se você escolheu B, você tem uma postura de ameaça. Tá triste, né, gente? A gente ouvir isso. Se você escolher C, você tá aí numa postura de investigação. A liderança ela é baseada em pressão A ou B, tá, gente? Se a sua comunicação gera defesa em vez de aprendizado, sua equipe está gerando em modo sobrevivência. A autoridade, ela impõe silêncio, tá? Então, é muito importante que uma coisa é você ter respeito e outra coisa é você ter medo, ok? Liderança constrói segurança. Então, nem a C está correta aí, tá, gente? Porque também você não pode, de forma alguma, você está no caminho certo se você escolheu a C. Tá no caminho certo. Porque a investigação, ela não vai, de forma alguma, abonar aquilo que o seu funcionário fez. E aí que entram os feedbacks pontuais, os feedbacks sazonais, todos os feedbacks e esses fatos sendo apontados. Então, você não pode, de forma alguma, abonar. Mas você precisa investigar, precisa entender onde ele errou. É uma coisa que você já treinou? Porque você pode, inclusive, identificar que tem alguma situação ali que você não treinou o cara. E já aconteceu várias vezes comigo. E aí vai saber, o cara tá há 10 anos, ele nunca tinha sido treinado com aquela situação, tá? Então, vamos ter um olhar mais aberto para o seu liderado e não do seu liderado para com você. Pilar 3, comunicação sináptica, tradução entre mentes. Olha como é que a gente pega, geralmente, as pessoas na comunicação sináptica. Tem um ajuste intencional ali, a gente faz um ajuste intencional a gente faz uma tradução, gente. Eu acho que é a forma mais que eu achei assim mais didática e lúdica é fazer uma tradução das mentes diferentes. O ajuste intencional da linguagem, o líder deixa de repetir instruções e passa a desenhar estruturas com clareza cognitiva. Qual o tipo de relatório que eu posso aplicar numa equipe
com 10 pessoas. Tem lá um relatório onde você vai deixar claro para todas essas pessoas o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Porque é o que mais acontece nas equipes. Você fala um negócio, a pessoa finge que escuta, ela faz do jeito dela e quando chega para você, não foi isso que eu pedi. Será que realmente a sua comunicação foi clara? Será que a forma dela pensar é a forma realmente e que ela entendeu para que ela faça aquilo que você precisa que seja feito? O método, ele traz isso. Ele traz uma questão de você dar clareza e você conseguir trazer esses potenciais dessas pessoas para trazer resultado para você. Você vai parar de ter ruído, você vai parar de ter conflitos desnecessários, vai parar de ter uma comunicação com seu liderado onde você vai perder o respeito, tá? Então é muito importante que vocês entendam que no pilar 3 eu dou essa direção para vocês, tá? O projeto de R$ 2.500, essa historinha, gente, é uma historinha muito interessante que eu tive numa empresa que eu passei recentemente. E nessa empresa existia um projeto de R$ 2.500, existia um projeto de R$ 200.000. O projeto de 2.500 era pura e simplesmente onde os meus meninos que faziam uma certa atividade junto ao cliente, e esse local era um local que tinha um balcão totalmente estrutural, tudo ok, mas era um balcão de ferro. E esse balcão de ferro incidia sol diretamente sobre esse balcão. Então, o que acontecia? O balcão, ele ficava quente. E os meninos falavam, ai, Rose, nossa, tá quente. Ai, queimei aqui. Ai, eu tô no sol. Ai, não sei o quê. Então, eu fui pedir pro gestor fazer um projeto lá para colocar uma cobertura ali no lugar onde eles estavam fazendo, porque eu não tinha como tirar dali para outro lugar, eu tinha que ter estrategicamente ali a conferência, levar as notas para correção, retornar e que isso não perdesse tanto tempo, e tinha que conferir junto com o cliente. E daí que eu tive a negativa disso. Tive a negativa, foi uma coisa muito brusca, muito abrupta, para falar bem a verdade. Eu acho que o líder, nesse momento, eu acho que ele não entendeu bem o que eu estava querendo, mas também não me perguntou e só falou, diz para a Rose que não vai acontecer. Aí eu, tudo bem, então vamos conversar, né? E eu fui até o meu líder, e ele, na hora que eu cheguei, ele já virou e falou assim, venha, Leoa. Aí eu falei assim, não entendo, eu vim aqui conversar com vocês. Eu vim aqui falar com vocês sobre a situação. E aí eu falei do projeto, e ele falou assim, Rose, você me pediu um projeto de 200 mil, que era também com relação à saúde dos funcionários nessa empresa. E esse projeto de 250, de 2.500, também era um projeto de saúde para os funcionários dessa empresa. E ele falou, mas você me pediu de 200 ou de 2.500? Qual que você prefere? Eu falei assim, doutor, olha, vamos lá, vamos falar uma coisa bem séria aqui. O projeto de 200 mil não cabe a mim aprovar. E ele não vai ser aprovado agora. Eu fiz o projeto, mostrei para vocês a necessidade, mostrei por que a gente está tendo turnover, mostrei por que a gente está tendo pessoas afastadas. Então, assim, eu estou mostrando para vocês a necessidade desse projeto. E o projeto 2.500, ele é imediato, eu consigo fazer isso agora. Então, assim, eu não tive nenhum nem outro. Talvez, ai, Rose, foi a forma de você falar? Não, porque eu já tinha sobre a minha sobre o viés ali das minhas atribuições e estava sobre a meu cargo muito fora daquilo que eu já fazia, que era o facilities dessa empresa. Então era eu que levava os projetos, pedia aprovação. Então não tinha ninguém de facilities nessa época e eu assumi, além da minha posição em olhar 3 setores, eu tive ali essa posição também de fazer o facility. E para mim foi frustrante nesse momento de eu entender que o que eu queria fazer, que era uma coisa que era irrelevante para quem já tinha gastado mais de 30 mil em pintura, um projeto de 2.500, eu não entendi que isso fosse de uma forma por problemas financeiros da empresa, que a empresa, inclusive, tinha uma saúde financeira muito importante ali no mercado. Outra ferramenta importante aí, eu estou trazendo as ferramentas do método. E a ferramenta ela é adaptada, tá, gente? Então, isso é muito mais profundo lá dentro do método. Vamos lá, gente. Eu quero que dentro dessas frases que vocês estão vendo aí, de 0 a 10, é a soma que vocês vão fazer para mim, dando uma nota, tá? É um termômetro de segurança psicológica, para a gente entender se vocês estão realmente
levando alguma coisa importante aí para a empresa de vocês. A equipe pode discordar de mim sem medo? Será que eles têm medo de você? Será que eles têm respeito? De 0 a 10, qual a nota que você dá? Erros são admitidos rapidamente, sem punição? É errado, né, gente? Sem punição é uma forma de dizer. Não é que vai ter uma punição, a não ser que seja muito grave, você tem que realmente colocar ali o seu viés ali de fazer as pessoas seguirem regras, enfim. E as ideias radicalmente diferentes, elas são bem recebidas? Coloca aí para mim, soma e vê quanto que dá. Soma para mim, faz aí rapidinho, gente. Qual a nota que você dá de 0 a 10 na primeira frase? Qual a nota que você dá de 0 a 10 para a segunda frase? E qual a nota que você dá para a terceira frase de 0 a 10? Tá? Pensem um pouquinho, façam com carinho. Eu estou vendo aqui o Ari falando de conversa não violenta, CNV, né, Ari? Tá ligado a isso, Ari, mas é que quando a gente fala conversa não violenta, só dando um adendo enquanto vocês fazem aí somatória, quando a gente fala de conversa não violenta, eu acho que a conversa não violenta, ela utiliza alguns termos muito para apaziguar, sabe? Para não trazer um conflito que às vezes é necessário. Porque a gente tem duas coisas diferentes. É um conflito não necessário e um conflito necessário. O conflito não necessário é quando o líder pegou um cara de conversinha dentro do banheiro e aí ele vem trazer para o seu outro líder, para o seu gerente, essa conversinha e não sei o que, ao invés dele mesmo resolver. Então ele vem trazer um conflito, ele chama a pessoa para dentro da sala, ele chama e aquilo vira uma coisa que não tem necessidade, né? E a gente tem a conversa que é assertiva, que envolve dentro da comunicação não violenta, né? Onde você precisa falar a verdade para aquele cara, precisa falar com ele que ele estava ali no horário do banheiro, fora do horário do trabalho dele, que ele estava se escondendo no banheiro ali e tal, mas ele precisa entender que você viu isso, que isso não é legal, entendeu? Porque ele é pago para poder estar ali naquelas horas trabalhando. Né? Se ele quer de alguma forma descansar, acontecer alguma situação, cara, é aí que está a questão do medo e respeito. Medo e respeito são duas coisas diferentes e que a gente precisa realmente trabalhar dentro da nossa liderança. Diagnóstico de cultura, gente, é isso aí que é essa ferramenta, ela dá o termômetro da segurança psicológica dentro da sua empresa, tá? Se você viu aí de 0 a 15 pontos, você tem aí uma cultura baseada no medo, tá? Ninguém tem respeito por tu, não, tá bom? Se chegou aí de 22 pontos, tá numa segurança parcial, ok? De 23 a 30 pontos, você tem uma boa base, ok? E essa boa base, ela tá muito ligada, gente, à aproximação do seu liderado com o seu líder. E eu vou falar isso para vocês porque, assim, numa última empresa que eu estive agora recentemente, eu via muitos líderes chegando de manhã, a coisa pegando fogo, e de repente um virava para o outro, vamos tomar um cafezinho, e esse cafezinho não era dentro da empresa, era fora da empresa, e na hora que eu estava para ir embora, os caras apareciam. Então, assim, líder, quando a gente fala de gerente, supervisor, essas pessoas têm que estar próximas, elas não podem desaparecer, elas têm que estar juntas. Isso é um método, gente, de você ter ali as pessoas com quem você pode falar, com quem você precisa de orientar, e você tem que estar presente. Você tem que estar presente no horário dos seus liderados. Não adianta você ter um gerente que não está no local onde ele precisa estar, não adianta você ter um supervisor que não está no lugar que ele precisa estar, e você não adianta ter um coordenador que não está no lugar que ele precisa estar. E aí você entende que quando um liderado lá na base vira para você e fala, pô, eu nunca vejo meu líder, eu nunca sei o que ele falou, olha, na hora que ele falou eu estava em outro momento, eu estava em outro lugar. E aí você vai entender por quê? Porque os caras, às vezes, eu tô falando cara, mulher, tô levando para um viés porque
a base que eu trabalhava era muito masculina, tá, gente? Então, vamos tentar também tirar esse viés aí, porque realmente a minha base, eu já tive de 4 pessoas a 220 pessoas sobre a minha gestão. Então, é muito comum eu falar os caras, porque, tirando aí esse viés inconsciente, é que são pessoas, né? E as pessoas acham, eu tô agora aqui na liderança e, ó, tudo bem. Aí chega na reunião, pau. Aí quem é que sofre? É o bichinho que tava lá embaixo precisando de tu, e tu não tava lá naquele momento para poder dar o suporte para ele, tá bom? Então, analisem a pontuação que vocês tiveram nesse momento. Se vocês tiveram pontuação abaixo de 15, se vocês tiveram pontuação abaixo de 15, é muito preocupante. Vocês não estão dando nem o mínimo de segurança psicológica para as pessoas dentro da sua empresa, ok? Arquitetura do ambiente. O pilar 4, ele é um pilar de estrutura. Eu vou, do tipo, vocês estão vendo aqui que parece um quarto, que parece um salão, né? Eu vou pegar o local do seu trabalho e vou falar, essa pessoa faz o quê, essa aqui faz o quê, essa aqui faz o quê. Essas pessoas precisam se conversar, tá? Então elas precisam estar em uma mesa redonda, elas precisam estar numa mesa quadrada, elas precisam não, essa daqui tem que ficar longe, é porque é líder, porque não pode ver o computador. Então, isso tem que ser um diagnóstico. A gente faz uma arquitetura do ambiente. Uma estrutura, ela vem esse improviso, tá, gente? O improviso, ela drena a energia cognitiva do time, onde a clareza do fluxo, do processo à vista, da gestão à vista, a previsibilidade, a neurodivergência, ela performa sem fricção. Vocês conseguem um ambiente bem planejado, um ambiente com tudo que um neurodivergente, um neurotípico precisa. Vocês vão conseguir ter menos atrito, menos fricção na hora de resolver os seus problemas, ok? Nós temos ferramentas aí como Canvas, mapa do fluxo cognitivo, mapa de previsibilidade e a estratégia, que é essa questão de entender como é que sua equipe funciona para a gente poder montar aí junto a sua equipe, qual é a melhor forma deles estarem se comunicando melhor. No pilar 5, temos a performance adaptativa, que é a diversidade aí como vantagem, e aí já é a aplicação, tá, gente? Aí eu já pego e aplico todo esse contexto de tudo isso que vocês viram. No pilar 5 é onde a gente quer ver a coisa funcionando, tá? Então, a performance adaptativa, é a diversidade como vantagem competitiva. Então, nesse momento, você já precisa ter essas pessoas treinadas, você já precisa ter essas pessoas com documentações formalizadas, onde você vai fazer solicitações claras para essas pessoas e essas pessoas vão te dar documentações de alguma forma que você documente isso, e eu tenho uma forma de padronizar isso, e ela traga de volta para você com todas as respostas que você busca aí para o seu time fazer por você, ok? Bom, falando isso, a gente tem aí umas ferramentas premium, tá? Que é a ferramenta Passo, tá? Que é uma ferramenta Clarear também, onde a gente dá como uma ferramenta premium aí para quem fizer o método completo, tá? Então eu deixo algumas frases importantes aí para vocês também trazer uma reflexão. Na ignorância de não saber lidar com o outro, você não fica neutro, tá? Ou você oprime, ou você é oprimido. Sem consciência, essa escolha acontece todos os dias dentro da tua liderança. O método do Sinapse 360 graus, ele veio para mudar isso. E eu quero revolucionar o mundo corporativo. O mundo corporativo, eu ouvi isso ontem. Não é para ser bonzinho, não é para ser pai, não é para ser mãe. É para ser justo. Mas que justo, Rose, as pessoas ganham pouco. Não é esse tipo de justiça. Nós estamos falando de pessoas que têm uma vida já difícil, de pegar um trem lotado, pegar um ônibus lotado e ter que trabalhar, às vezes, em pé, carregando caixa de dinheiro no caminhão, problema no caminhão e por aí vai. Esses são os exemplos que eu posso dar. Aplica isso para a sua vida, ok? E eu estou querendo realmente mudar isso, gente. E hoje eu começo com mentorias individuais e depois eu passo para mentorias em empresas, quando tudo estiver estruturado. Isso vai, se Deus me abençoar muito, e eu espero que vocês que estão aqui comigo hoje, muito obrigada. Se vocês vão ouvir muito falar da Bibi aí ainda,
tá bom? Aí é como você pode me contratar, e falando aí do arsenal, né? Que a gente tem o arsenal Synapse 360, tem várias ferramentas aí em cada pilar. Como que a gente faz para evoluir sua liderança? Nós temos 3 tipos aí, que é a palestra Keynote, de 1 hora, 1 hora e meia cada palestra, workshop, e nós temos a formação completa, com módulos, assessments, são ferramentas aí junto a tecnologias. Próximos passos, me contatar, falar comigo, @bbmartins.com, ou nesse WhatsApp que você está vendo aí. Eu repito essa frase porque essa frase, ela é meu pilar hoje, sabe, gente? Na ignorância de não saber lidar com o outro, você não fica neutro. Não tem como você ficar neutro. Ou você oprime ou você é oprimido. E quando você não conversa, sabe, tem uma coisa que às vezes me choca, né? É que às vezes dentro da nossa própria família a gente não tem um diálogo. E às vezes as pessoas, elas têm impressões e falas, e porque falou e deixou de falar uma coisa ou outra, mas ninguém vai lá conversar e falar: olha, eu entendi que você fez isso. É simples, é claro. E quando a gente fala de família, a gente fala de uma pessoa que, em tese, a gente tem que ter a confiança de receber aquilo de uma forma não. De não receber de uma forma a ficar na defensiva. Porque você está ouvindo de uma pessoa que você ama. Você está ouvindo de uma pessoa que você realmente precisa ouvir, porque ela, de alguma forma, se sentiu não confortável com algo que você fez. Então, falar e eu tô falando isso muito, gente, porque eu tive várias rupturas na minha família recentemente, e essas rupturas, elas vieram muito desse silêncio, dessa coisa das pessoas faz, fazer o que tiveram que fazer na vida do outro e simplesmente ficar por isso mesmo, porque ninguém vai lá, ninguém fala o que tem que falar, ninguém fala na cara, ninguém fala o que precisa para resolver. Conflitos necessários, desnecessários. Família, você precisa conviver com eles. Então, se você quer conviver, não deixe essas coisas ficarem remoendo dentro de vocês. Chega, fala na boa, leva o amor primeiro, junto, leva o amor primeiro, na sua frente, leva o amor. E fala aquilo que você precisa. Conselhos para a vida, tá? Comunicação, olhar não crítico, empatia não ensina, tá? Mas você pode aprender, ensinar a olhar, a entender o diferente do padrão. Qualquer sinceridade deve colocar o seu extremo de mudança positiva. Cara, eu já tive, eu não sei se ela ainda está por aí, eu já tive liderados que eu fiz chorar, né? Mas fiz chorar por quê? Porque essa pessoa já estava com um problema interno dentro da empresa, e esse fazer chorar é porque eu falava coisas que ninguém nunca tinha falado para essa pessoa. E aí, hoje, eu sei que tem muito agradecimento por trás disso, ou tenho. Foi com Deus, filha da puta, vai embora, que tu vai tá indo tarde. Mas, enfim, eu sei que eu provoquei essa mudança. Então, às vezes, quando a pessoa escuta, talvez na hora ali ela não vai ouvir bem, mas deixa a pessoa processar, que depois de um tempo ela vai conseguir entender aquilo que você quis falar, tá bom? E se não entendeu, gente, tu fez teu papel, tu fez o que precisava fazer para poder fazer a vida daquela pessoa pelo menos melhorar um pouco, e é o que eu espero que vocês façam daqui para frente, pelo menos com esse pouquinho do olhar que eu estou dando para vocês, tá? O líder é a base que consolida a cultura, gente, que consolida o engajamento e o fit. Não adianta vocês ficar mamando ovo de gerente, de diretor, porque eu tenho uma questão na minha neurodivergência que é isso, eu não endeuso ninguém, e às vezes tratar as pessoas, um diretor, um gerente de igual para igual, isso assusta as pessoas, porque todo mundo trata com muito recalço ali. Ai, por que eu tenho que tratar daquele jeito? Não, a gente tem que falar de trabalho, e a gente precisa ter essa liberdade de falar com o seu líder. O seu líder tem que ter a capacidade de entender você da forma que você está falando e ter uma conversa franca com vocês, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Quem quiser, por favor, me fala. Eu vou mandar esses slides. Algumas pessoas perderam o início, outros perderam o meio, outros perderam o fim. Eu vou mandar para vocês esses slides, tá bom? Quem quiser, por favor, deixa um eu quero aí, porque provavelmente eu já tenho o e-mail ou eu já tenho aí o telefone de vocês, tá bom?
E eu tenho aí alguns comportamentos que é importante vocês pesquisarem mais, ficar atento nas suas lideranças. São comportamentos que não são intencionais, ocorrem porque o cérebro neurodivergente processa o mundo de maneira diferente. E a gente tem que começar a pensar. Neurotípico, começa a pensar diferente também. Porque você vai perder pessoas fantásticas, você vai perder pessoas inteligentíssimas, você vai perder pessoas que poderiam resolver a sua vida e você está com ranço porque ela chora demais, porque ela não tem intolerância à frustração, porque ela tem um shutdown de vez em quando, um meltdown, tem um estilo que às vezes é colérico, às vezes é fleumático. Vão procurar sobre isso para que vocês entendam um pouco mais sobre as pessoas. Fica aqui o meu recado. Tem aqui alguns perfis para que vocês acompanhem também, que traz um pouco mais à tona os comportamentos das pessoas neurodivergentes, tá bom? Vou passar para vocês. E aqui eu tenho o meu muito obrigado. E falei que não ia pedir mais desculpas, mas eu acho que é a primeira vez, a próxima vez, todos esses problemas já estão anotados aqui. Já não vamos ter mais na próxima vez, tá bom? Seja Zoom, seja qualquer outro, viu, Iago? Pelo amor de Deus! Seja outro, a gente vai treinar essa ferramenta antes, para não acontecer a situação de deixar as pessoas aguardando aqui e a gente perder aí uma parte importante de pessoas que poderiam, de fato, levar um pouquinho dessa semente aí para o mundo, tá bom? Grande abraço para vocês, muito, 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 muito obrigada. Beijo! Sensacional, Bibi, arrasou. Valeu, galera. Obrigado, sensacional, Bibi. E outra coisa, você vai disponibilizar o slide para todo mundo, não vai? Como é que é? Você vai disponibilizar o slide para todo mundo, correto? Sim, sim, sim. Só Perfeito. falar aí quem quiser, a gente vai mandar para eles, tá bom? Show de bola. Eu printei aqui o chat que o pessoal que está querendo também. Vamos tirar uma foto com todo mundo aqui, dar um print. O pessoal que ficou até essa hora aqui conectados. Se puder tirar o Gente, muito compartilhamento obrigada aí, Bibi. mesmo. Obrigada pela paciência. Vamos lá. Eu não tô vendo nada, viu, Iago? Só tô vendo eu. Posso tirar aqui? Só sorria que eu vou printar vocês. Vai, 1, 2, 3 Vem cá, Alan. Vem cá, Alan. Não? Alan, por favor. Não, não vou parar, não. Vai ficar 1, bonitinho 2, ali, 3 ó. e... Contatos, Abaixa mais um pouquinho, Alan. Mais pro lado. Aí. Aí, 1, 2, 3 e... Agora tira uma comigo sozinha, Alan. Peraí. Agora sozinho, vai. 1, 2, 3 e... Obrigada, meus amor. Fechou. Perfeito, galera. Tamo junto. Boa noite, bom descanso e parabéns mais uma vez, Bibi. Obrigado você pelo Obrigada. convite. Tchau, tchau. Um abraço.